Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Essa é a primeira das aulas sobre geomorfologia, né? A ciência que vai estudar aí a forma da Terra, né? As formas da superfície terrestre. E o meu GIF que travou aí, mas que vocês conseguiram ver um pedacinho dele no começo, né? Ele mostra um pouco desse processo, né? Tinha ali uma rocha inteiriça e aí ela foi sendo esculpida, né? Pelo tema da aula de hoje, que são os agentes de relevo. Eu recomendo, né, que vocês só assistam essa aula depois que vocês viram, né, Geologia 1, 2 e 3, né, porque vai ter algumas coisas que são importantes para a gente poder falar dos agentes de relevo. Bem, vamos lá. Para começar, né, esses agentes de relevo que tem a ver aí com o relevo, eles são de dois tipos, né? A gente tem aí os agentes internos, endógenos ou construtores, né? São os agentes que têm a ver com o calor interno da Terra. A gente estudou ele nas aulas de Geologia 1, 2 e 3, e quem tiver alguma dúvida, dá uma assistida aí no canal, é só procurar, né, que vocês acham. Vocês estão vendo aqui nesse GIF, né, duas placas tectônicas se chocando, né, uma placa tectônica está entrando embaixo da outra, está subductando em relação à que está em cima, e aqui forma, né, pelo atrito, magma, e esse magma acende aí a superfície terrestre, né? Mas esses movimentos de placas tectônicas, de separação, de choque ou de deslizamento, eles vão construir relevo, né? Eles vão construir a primeira forma de relevo, que é a montanha, né? E uma vez, né, que esse relevo construído ele está exposto, né, na superfície terrestre, ele vai sofrer pela ação do Sol, né, principalmente, ou pela falta do Sol, a incidência aí dos agentes que a gente chama de externos, exógenos ou destruidores, também chamados de modeladores de relevo, né? O principal dele é o intemperismo, em inglês é weathering, né? Não sei falar. E eles podem ser aí de vários tipos, né? Intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico, né? Aqui o GIF é um exemplo, né, das forças da natureza aí, sol, vento, chuva, seres vivos, né, que vão destruir as rochas pré-existentes, né, e vão modelar a superfície terrestre, né. O meu GIF aqui travou mesmo, né, não sei porquê, mas ele está mostrando esse processo. Bem, aqui um outro, né, bem engraçadinho, né, da rocha de Boas tomando um sol e de repente vem a onda e quebra ela toda, né? De alguma forma, quando a gente fala de intemperismo, né, a gente está pensando, né, nesses processos que vão quebrar, que vão destruir as rochas, né? E intemperismo, né, ele vai existir aí de diferentes formas, né? O intemperismo físico térmico, né, vai ser provocado aí pelo calor do Sol ou pelo resfriamento, mas de qualquer forma, quando a gente tem, né, muito calor, os átomos que estão nas rochas eles vão vibrar, vão se agitar e a rocha vai dilatar. E quando fica frio à noite contrai. E essa sucessão de dia quente dilata, noite frio contrai, dia quente dilata, noite frio contrai, ao longo de muito tempo, né, vai fazer com que na rocha vão surgindo essas rachaduras, essas trincas de dilatação. Essas trincas, por sua vez, né, elas podem acumular água. E às vezes, em algumas partes aí do planeta, essa água congela. E quando a água congela, né, ela expande, porque ela tem um volume maior, e quebra, né, essa rocha pré-existente. É o que a gente chama de intemperismo físico térmico crioclástico, né? Crio vem de frio.
né? Intemperismo físico-mecânico, né? Vem daquele popular água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vocês estão vendo aqui, ó, duas imagens, dois exemplos de intemperismo físico-mecânico, né? Onde o movimento da água vai quebrar as rochas, vai furar essas rochas, né? Isso daqui é a pedra furada de Jericoacoara. E aqui embaixo, né, uma marmita de gigante, que é um outro fenômeno, né, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Bem, a marmita primeiro. O que é essa marmita? Então, vocês estão vendo aqui um leito de um rio rochoso, né? O Vale da Lua, ali na Chapada dos Veadeiros. E, geralmente, em rios que tem leito rochoso, esses rios têm corredeiras, e podem formar rodamuinhos, né, em alguns pontos dessa corredeira. Às vezes a corredeira ela vai aprisionar, né, o rodamuinho ele vai aprisionar pedrinhas, e essas pedrinhas elas vão turbilhonar junto ali com o rodamuinho e vão agir como uma espécie de broca, né, cavocando, fazendo um buraco no leito rochoso do rio, que são aí as marmitas de gigante. Continuando. Uma outra forma, né, pela qual o intemperismo ele pode acontecer é através do movimento da água, né? A água ela pode levar, né, matéria, como vocês estão vendo aqui, ela está deslocando, está erodindo, né? E esse movimento ele pode cavocar ali, gerar buracos como essa vossoroca, né? Vossoroca é uma escavação feita pela água que chega até o nível do lençol freático, né? Isso pode ficar até maior. Todas essas formações aqui são de erosão hidráulica, né? De água escorrendo. Aqui, né, o que eu falei no começo da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aqui é uma montagem, obviamente, né, mas onde a gente consegue ver um pouquinho da evolução que aconteceu aqui, né, essa imagem aqui, esse GIF aqui, ele está no meio do processo, né, mas daqui a pouco, né, vai batendo, escavando e acaba. Eu estou falando de um processo de milhões e milhões de anos, onde essa água, né, ela levanta aí partículas, né, essas partículas têm um efeito abrasivo e vão desgastando a rocha, né, e às vezes o próprio impacto, a força dessa rocha vai batendo, até que vai retirando partículas da rocha mãe aqui. Aqui embaixo vocês estão vendo um GIF de um rio de planície, né, onde ele vai realizando erosão e sedimentação. Por isso que o curso dele vai mudando, né, ao longo do tempo aí da imagem, né, de 1984 a 2012, tá? Então, aqui é o movimento das águas erodindo e sedimentando que vai modificando o curso do rio. A água no estado sólido também, né, vai causar intemperismo físico-mecânico, né? Nesse caso, a gente tem dois exemplos. A avalanche, que é aquela quantidade imensa de neve que vai se deslocando e vai levando tudo no seu caminho. E isso daqui é um glaciar, né? O que é um glaciar? É um monte de gelo, e o gelo vai se formando mais para cima, onde é mais frio, e o gelo novo vai empurrando o gelo velho. E nesse caminho, né, eu estou falando de toneladas e toneladas de gelo que vão erodindo, que vão cavocando aí o solo nesse processo, né? Assim que os fiordes da Noruega foram formados. Aqui é uma outra modalidade de intemperismo físico-mecânico, dessa vez feita pelo vento, né? O vento ele pode suspender partículas. Quem já teve obra na rua de casa deve ter visto o tanto de poeira que vai juntando em cima das coisas, né? Então pensem ao longo de milhares de anos, toda aquela poeira acumulada, né, vai enterrando as coisas, né? Por isso que algumas cidades abandonadas por milhares de anos, elas ficam soterradas por conta da poeira, entre outros fatores.
Aqui, né, uma outra modalidade de transporte pelo vento, mas as partículas mais pesadas, elas levantam e caem, né? E no que elas caem, elas quebram em pedaços menores. E aqui o GIF, né, mostrando um transporte de uma duna, né, como as dunas vão se movimentando ao longo do tempo, né? Tem a força do vento e ele vai deslocando essa montanha, né? Então, intemperismo físico-mecânico pela ação do vento. Aqui um outro exemplo, né? Ó, o vento aqui, ó, recobrindo essa duna aqui de areia. O intemperismo físico pelo vento, ele também pode ter efeito abrasivo, né? Vocês estão vendo aqui erosão eólica, né? É o vento que carrega partículas, essas partículas vão lixando essas rochas e vão esculpindo essas formas muito bonitas, né? Essa daqui no Paraná, essa daqui na Espanha, né? Mas dá para ver, ó, as partículas são muito pesadas, então são poucas que chegam aqui em cima, a maioria chega aqui embaixo, né? E vai esculpindo nesse formato que lembra uma taça. Continuando, intemperismo químico. O intemperismo químico ele vai acontecer, né, quando é uma reação química que vai provocar aí a destruição das rochas, né? Pode ser uma reação em que uma água de pH ácido corrói rochas básicas, pode ser uma reação de oxidação, pode ser uma reação simples de dissolução, né, onde a água dissolve minerais das rochas. De qualquer forma, nessas cavernas são exemplo de intemperismo químico, esses buraquinhos nas rochas são exemplos de intemperismo químico, e essa rocha aqui oxidada também um outro exemplo de intemperismo químico. Aqui, né, é um relevo kárstico, né, onde tem cavernas de calcário, tipo essas daqui, né? Nesse tipo de perfil, a água, né, infiltra no solo e ela vai corroer o calcário, que é uma rocha básica, né? E nessa corrosão, né, vai haver aqui a precipitação de calcita, né, formando aquelas estalactites, estalagmites, né? Isso aqui eventualmente vai cair também, né? O relevo kárstico às vezes pega moradores de surpresa. Aqui uma outra imagem, né, de estalactites. Aqui, né, diferentes formas, né, de intemperismo químico. Eu só achei essa figura em inglês, tá? Mas seria a reação com a água, formando as cavernas, as estalactites, reação com oxigênio, oxidando, né, reação com ácido, né, ou chuva ácida, por exemplo. E aqui alguns organismos, eles liberam substâncias, eles vão excretar substâncias, né, sejam elas de pH ácido ou básico, né, que também podem corroer, destruir as rochas, né. Alguns tipos de fungos, de musgos fazem isso. E por fim, né, intemperismo biológico, quando seres vivos, né, vão através da sua ação, destruir as rochas, né? As formigas cavocando um buraquinho, o tatu, são principalmente as raízes das árvores, né? Qualquer buraquinho, uma plantinha ali começa a nascer e começa a destruir as rochas. Intemperismo biológico, né? Aqui um exemplo de intemperismo biológico, né? O sol causou rachaduras aqui na rocha e nessas rachaduras se instalaram plantinhas. Por fim, né? A gente pode às vezes, em função do intemperismo, né, ter aí algum tipo de destruição do relevo, e num evento mais extremo, tipo uma tempestade, uma chuva, uma rajada de vento, né, a gente tem esses eventos de deslizamento ou de movimentos de massas, né? A gente popularmente chama tudo isso de deslizamento, mas tem uma diferença, né? Então, queda é quando um bloco elevado simplesmente cai, né? Ele se desprende aí da rocha-mãe e cai na vertical, né? O tombamento é quando ele também vai cair na vertical, mas geralmente tem aí uma força e ele simplesmente cai para o lado.
Rolamento, né, quando ele sai rolando. Subsidência, quando tem uma erosão de baixo para cima e a parte de cima colapsa, né? Muito comum em relevo kárstico, que nem eu mostrei para vocês agora de pouco. Deslizamento rotacional, a massa de terra misturada com água, ela vai rotacionando, tá? E deslizamento translacional é que desce tudo de uma vez, né? Desbarranca. E corridas de massa, né? É a lama que às vezes vai se deslocar aí, né, da parte mais alta para a parte mais baixa. Tá lembrando que geralmente isso daqui não ocorre do nada, né? Tem um monte de coisa acontecendo e daí quando vem esses eventos extremos, né, e esse tipo de coisa acontece. Por fim, né, da mesma forma que o nosso relevo está exposto e sujeito ao intemperismo, as nossas casas, as nossas construções também estão, né? Vocês estão vendo aqui, ó, infiltração, né? Infiltração, além de deteriorar o imóvel, porque vai dissolver coisas aí da parede, dos tijolos que compõem, né? Vão permitir o desenvolvimento de musgo, de mofo, enfim, que também vai degradar. Né? Imóvel abandonado está suscetível a rachaduras pela própria dilatação, né? Por isso que a gente faz reparo, por isso que a gente pinta nossas casas, troca a telha, né? E se ficar tudo abandonado, plantinhas vão crescendo. Aquilo que acontece na natureza acontece com as nossas construções também. E por fim, né, eu queria propor uma reflexão, né? Se não tiver mais o calor interno que a gente viu lá no comecinho, né, os vulcões, os terremotos, os maremotos, né, construindo relevo, gerando relevo, né, e só tiver os agentes externos, né, eles vão erodindo os continentes até que só vai sobrar água, né? Então a gente tem que agradecer ao calor interno da Terra pelo fato da gente ter um lugar firme para pisar. Sem esse calor interno, né, a erosão vai continuar e ao longo aí de milhões de anos não sobra terra emersa. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!